Como eu vou trazer a primeira aula, então eu vou procurar dar uma visão geral de evangelismo, e aí depois os outros professores vão se aprofundar nas causas mais específicas do evangelismo urbano. Então em Mateus 19, Mateus 28, de 19 a 20, o texto fala assim. Aí eu trouxe duas versões aqui para a gente falar. A Almeida Revista e Atualizada e depois a NVI. Então a primeira fala assim, esse trecho. Ide. Então já tem uma ordem aqui explícita logo na primeira parte do versículo. Ide, portanto, fazei discípulos. Então tem a ordem e tem o que é para ser feito aqui. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o que é para a gente fazer? O que é esse ide fazer discípulos? O que significa isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí se a gente pegar a próxima slide, que é a versão, nova versão internacional, NVI, eu sempre gosto de fazer esse comparativo entre as versões para ver como é que está escrito em uma, como é que está escrito em outra, porque a gente vai ver palavras diferentes, mas a mesma essência, certo? A essência nunca vai mudar. E aqui na NVI começa falando, portanto, vão. Então o id de lá se transformou no vão aqui. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui em contraste com guardar, está escrito ensinando-os a obedecer. Obedecer o quê? Tudo que eu lhes ordenei. Estarei com vocês até o final dos tempos. Então, a gente tem duas versões aqui, com palavras diferentes, mas exatamente aqui está mostrando o que é a grande comissão, então. Mas antes de a gente entrar nos detalhes, tem algumas definições aqui, certo? Essa grande comissão, onde é que está escrito na Bíblia grande comissão? Não está, certo? A Bíblia não está escrito grande comissão. Grande comissão é isso. Mas a gente vai entender por que a gente convenciona, por que a gente chama isso, então, de grande comissão. Mas Jesus, ele pregava pelo exemplo. Ele mostrava, ele ia junto, ele estava ali junto, com todo mundo, ele mostrando como fazer, nessa situação, o que você faz? Eu devo pagar imposto? Claro que deve. Você está morando aonde? A terra é de quem? Qual que é a face que está mostrada nessa coroa, nessa moeda aqui? Tem? Então vai, faz isso, né? Busca na boca do peixe, pega uma para mim também, paga o meu. Então Jesus não veio como os fariseus quiseram colocar ele numa situação difícil, né? Mestre, você veio para revogar a lei? O que você está falando aqui? Ele falou, não vim para revogar. Eu vim para estender a lei. Eu vim para cumprir e estender a lei. Então a gente falou agora, vejam que a gente está somente num versículo aqui, certo? Nós estamos, para recapitular aqui, nós estamos em Mateus, 2 versículos, né, para ser mais honesto. Mateus 28, 19 e 20. Então, a gente viu o que é comissionar, a gente entendeu o que é comissionar, a gente viu qual que é o contexto dessa passagem, né? E a ordem ali, qual que é a tarefa, o que foi dado para ser feito naquele momento ali, qual foi a tarefa. E agora, o nosso ponto é falar aqui quem faz parte da grande comissão, para quem que foi dada essa ordem. Então, como já houve várias colocações, eu destaquei ali 2 pontos. Originalmente, a comissão foi feita ali
A ordem foi dada explicitamente, diretamente, para os 11 discípulos que estavam próximos de Jesus ali. Os discípulos eram os que estavam vivendo. Quando ele falou, façam tudo o que eu vos ordeno. Eles já entenderam o que é o ordeno, porque eles viveram do lado de Jesus durante 3 anos. Eles viveram o ensinamento no pé do mestre, mostrando como faz. Não, ele não falava, vai lá e faz, depois... Não, ele ia na frente. Ele mostrava, ele fazia. Então eles viam pelo exemplo. E depois ele falava, tá vendo isso que eu fiz? Aí agora eu explico para vocês, é isso, é isso, é isso. Então vocês estão vendo. Então, originalmente, para os 11 discípulos que ouviram, que entenderam e que aceitaram a palavra. Então, os discípulos são aqueles que ouvem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A ênfase aqui, o Espírito Santo, de fato, o Consolador, ainda não tinha descido, mas ele estava presente? Estava presente em Gênesis 1.1? Estava, desde sempre. Desde antes da eternidade. Então o Espírito Santo estava presente nesse momento aqui. Então a palavra foi pregada, né? Jesus chegou para ele e falou, siga, me siga. Se você deixa tudo para trás aí e me siga. E nesse momento ali, para deixar tudo que eles tinham e aceitar ser discípulo, aí o discípulo estava, como a gente comentou aqui, perto. Alguém que via pelo exemplo e andava junto. Um grupo reduzido ali para entender. Então, quando vinha, como o Adilson colocou, quando vinha as crianças, falou, não, o reino do céu é das crianças, a gente tem que se tornar puro como eles. Né? Quando eles protegiam Jesus, porque vinha a multidão, não, deixa que eles venham, né? Eles estão sedentos, a palavra precisa ser pregada. Então Jesus ia mostrando para eles ali, e eles iam compreendendo cada vez mais. Mas nesse momento, quando eles decidiram seguir, foi o Espírito Santo que convenceu do pecado, porque antes alguém falou para que a fé viesse pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, entender e aceitar. Certo? A gente viu os 4 evangelhos concordando, certo? Estão dizendo a mesma coisa ali com outras palavras, na visão de cada, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo exatamente a mesma coisa, dizendo sobre a grande comissão, dizendo sobre o que a gente tem que fazer, quais as últimas instruções de Jesus que hoje se estendem para nós, discípulos, aqueles que ouviram, que entenderam e que aceitaram. E aí o texto de Atos 1, capítulo 1, verso 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E aí a gente chega nessa parte chave aqui, do que a grande comissão tem a ver com evangelismo urbano. Então a gente vai ser testemunha em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Vamos voltar agora e ver, avançar na verdade e ver o que é cada uma dessas coisas para nós. Porque Jesus, ele não falava nada sem propósito, certo? Não tinha nada que ele falava que não fosse para ser aplicado. O evangelismo começa onde? Que Jesus fala ali em Atos 1:8. Jerusalém. Jerusalém era o quê? Era uma cidade. Então ele não falou, resolve aqui primeiro. Resolve aqui, cria discípulos que vão andar aqui, em volta de vocês. Vocês estão aqui. Então começa por aqui. Vai em Jerusalém. Faça evangelismo urbano. Faça evangelismo na sua cidade, na sua comunidade local. Está aqui. Evangelismo urbano escrito antes de... quando Jesus já ressurreto, antes ressurreto e antes de subir aos céus, ele dá a mensagem ali. E aí ele vai além, vai para a Judéia. A Judéia representava um estado ali. E Samaria, mas Samaria, está escrito errado, né? Fronteira ali, né? Samaria era um estado ou era uma cidade ou era um país? Vamos para o próximo slide aqui que a gente vai tentar ver. Ficou impossível de ver, deixa eu ver. Até que dá. No meio, aquela seta do meio ali está mostrando Jerusalém, certo? Que era uma cidade.
A parte nesse laranja aqui era o reino de Judá, o reino do sul. Certo? Então representava uma divisão territorial ali que a gente pode entender como um país. Então esse foi o tempo que houve a divisão então do reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul era o reino de Judá, certo? E na Judéia. E estava então a Jerusalém, era uma cidade que pertencia ao reino da Judéia ali, certo? E aí Jesus coloca uma outra cidade, quando ele fala Judéia, né, Jerusalém é a cidade, Judéia é o estado, ele coloca uma outra cidade, mas essa cidade ela estava além da fronteira daquele reino, além da fronteira daquele país. Então, Samaria, de fato, era uma cidade. Mas o que ele representava? Você vai além da borda agora. Você já alcançou a cidade? Você já alcançou o estado? Aí você vai agora para fora. Né? Você vai alcançar outra cidade que está além da fronteira. Esse sinal aí, será que eu tenho que terminar? Vai além da fronteira do país, até que o quê? Todas as nações ouçam a palavra de Deus. Então, eu acho que eu tenho mais 2 aqui que vai dar tempo. Como que eu devo obedecer à grande comissão, então? Tem que estudar a Bíblia, certo? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Né? Falar, John, apresenta seu pai para mim, mas você não sabe quem que é seu pai? Você vai apresentar ele como? Certo? Eu tenho que ajudar na igreja local, fazer o trabalho aqui, certo? A igreja local precisa, né? Às vezes a gente acha que, às vezes não, acho que a gente acha que é muito bom, né? Chegar, sentar, vou sentar e ouvir a palavra hoje. Mas o que eu estou fazendo na igreja local? Estou orando, estou ajudando de alguma maneira? E finalmente falando, certo? Falando ali representa o nosso evangelizar. Então eu tenho que falar de alguma coisa que eu já estudei e que eu tenho exemplo, eu ajudo ali, eu mostro na igreja local, eu faço alguma coisa. Não é só, não, mas você tem que orar, hein? Você tem que fazer isso, hein? Mas você faz? Eu faço. Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não faço? E aí, no próximo slide, eu dou o gancho aqui que os próximos professores vão... Para mim ficou fácil agora. Eu dei o contexto geral, certo? Agora eu passo a vez. Então o que os professores vão continuar nesse assunto, né? Mas eu já posso adiantar alguma coisa. A primeira pergunta a gente já sabe a resposta. Qual que é a principal mensagem que eu tenho que falar? Se eu tivesse que escolher um versículo na Bíblia, qual seria esse que eu tenho que falar? João 3,16, certo? Porque Deus deu o seu único filho e tal, para que todo aquele que nele crê. Esse é o nosso versículo central. Né? E aí a conversa vai continuar. Será que eu conheço de quem que eu estou falando? A pessoa vai te perguntar, mas e daí? Eu quero saber mais. Não, mas eu só sei essa parte. Né? E como falar? Como falar? Não tem 3 passos para... Não, 7, não tem isso. É o Espírito Santo que vai falar. E aí, por final, eu trago essa figura aqui. Então, se der para apagar a luz, eu acho que vai favorecer nossa imagem aqui. Quem que é você nessa urbanização aqui? Será que você é aquele que está dentro do ônibus ali? Como é que você vai falar para o do lado? Será que dá para aproveitar a oportunidade? Será que você está abastecendo o carro no posto de gasolina ali? Será que você é um daquele que está no escritório trabalhando? Tem alguém na sua volta? Será que você está naquela escola ali estudando? Passou 30 anos, ninguém nem sabe que você é um agente secreto ali? Você está na urbanização, a gente está na urbanização. Onde é você em cada uma dessas partes aí, fazendo evangelismo urbano?